boa noite. Boa noite. O Supremo solta José Dirceu para recorrer em liberdade da condenação a 30 anos. O ex-ministro foi um dos beneficiados hoje pela segunda turma, com votos de Toffoli, Lewandowski e Gilmar Mendes. Quem também comemorou foi Fernando Capês, ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. O deputado tucano é acusado de corrupção na máfia da merenda, mas a ação foi arquivada. A definição sobre Lula só deve acontecer em agosto, depois do recesso do Judiciário. O ministro Fachin enviou para o plenário o pedido do ex-presidente para sair da prisão. Estudo mostra que o Brasil ainda é o maior consumidor mundial de crack. Em todo o país, uma imensa rede de tráfico e 1 milhão de viciados atraídos pelo baixo preço. O vice-presidente americano Mike Pence pede ao Brasil mais firmeza contra o governo da Venezuela. Temer afirma que no encontro falou sobre os menores brasileiros separados dos pais nos Estados Unidos. Tite, sem mistério, não mexe na seleção para a partida decisiva de amanhã contra a Sérvia. Messi marca, a Argentina se classifica e pega a França na próxima fase da Copa. O Jornal da Gazeta volta logo depois do intervalo com essas e outras notícias. Até já. Próximo domingo. O entrevistado do Hora do Voto é o pré-candidato à presidência da República pelo PRB, Flávio Rocha. Hora do Voto, em novo dia e horário. Próximo domingo, 11 da noite. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasnico Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. A fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Os fatos que fazem o mundo girar. Os fatores que fazem o dia correr. As nuances da notícia, sob vários pontos de vista. Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Oferecimento Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Hoje é o dia de combate às drogas e o Brasil não tem nada a comemorar. O país é o que mais consome crack no mundo, com um número enorme de usuários, pelo menos 1 milhão. Quando a Angélica descobriu, já era tarde. Quando ele veio me pedir ajuda, ele já estava no crack. Então ele começou com maconha, depois eu creio que para cocaína e acabou caindo no crack, né? Em 6 anos, Tiago foi internado 18 vezes. A última foi há 10 dias, sempre com a ajuda da mãe. Mas por causa das muitas recaídas, o rapaz, hoje com 31 anos, vive na Cracolândia. Quando a gente o acolhe em casa, ele sempre acaba furtando as coisas do irmão, minhas, né? Não é só a pessoa que se destrói, ela leva a família junto. O especialista lembra que a dependência química é uma doença crônica. Nem sempre também ela recebe um tratamento adequado
para a sua dependência química. Por isso que existe, às vezes a pessoa fica um pequeno tempo em tratamento e acha que já está boa e sai, né, para fazer as coisas normais e vê que não está preparado. No mundo, cerca de 250 milhões de pessoas, segundo a ONU, usam algum tipo de droga, o equivalente a 5% da população entre 15 e 64 anos. Desses, 30 milhões apresentam transtornos relacionados ao consumo, incluindo a dependência. O álcool é a droga mais consumida no mundo e a mais letal entre os jovens. De cada 4 mortes na faixa dos 20 aos 39 anos, uma tem relação direta com a bebida. Por aqui, a estimativa é de que quase 10 milhões de brasileiros usam algum tipo de droga, sem considerar o cigarro e o álcool. E um estudo da Universidade Federal de São Paulo constatou que já há vários anos o Brasil se mantém como o maior consumidor mundial de crack, com pelo menos 1 milhão de usuários. E não há lugar imune ao mercado da droga, acredita o pesquisador. As cracolândias que surgiram em São Paulo há cerca de 2 décadas avançaram sobre quase todas as cidades brasileiras. Nós temos uma rede de distribuição muito eficiente no Brasil inteiro, com cocaína ou crack a preços muito baratos, né, e de fácil acesso. Então a gente criou a tempestade perfeita, quer dizer, criou um mercado, né, que não teve o equivalente de contenção por parte do Estado. E se falta continuidade nas políticas públicas de combate, a Angélica sobra persistência. A gente fala assim, a gente cansa, mas não desiste. Eu jamais vou desistir do meu filho. A polícia deu hoje detalhes da morte e esquartejamento de um homem em Santo André, no ABC Paulista. 2 pedreiros são apontados como os autores do crime cometido na última sexta-feira. De acordo com a polícia, foi um desentendimento entre amigos que motivou o assassinato e o esquartejamento do pedreiro José Leilson Vieira da Silva, de 49 anos. A polícia ainda não sabe o motivo da briga e afirma que André Luiz Paulo, de 31 anos, e Edson Braga, de 51, confessaram o crime e disseram que estavam embriagados na hora da discussão. Quando nós os encontramos às 10, era por volta das 11 horas da manhã, eles estavam muito embriagados. Por volta das meia-noite, quando a prisão temporária deles foi decretada, eles ainda estavam embriagados. Só ontem, quando eles foram interrogados na cadeia pública de Santo André, que eles estavam com o ânimo normal novamente e eles demonstraram arrependimento. Tal. E aí confessaram o crime? Confessaram o crime, os 2. André, que já tem passagem pela polícia por furto e roubo, teria dado uma martelada na cabeça de José Leilson. E Edson teria ajudado a esquartejar o corpo com este serrote, emprestado por um vizinho. As partes do corpo da vítima foram abandonadas na madrugada do mesmo dia do crime, em sacos plásticos. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um homem, vestindo uma blusa com capuz, abandona o carrinho de mão com o corpo, na rua Campo Grande, em Santo André, no ABC Paulista. A rua fica a 500 metros da casa de André. Um vigia noturno encontrou os sacos e acionou os policiais. Segundo a polícia, José Leilson foi morto nos fundos desta casa, onde mora o André, um dos autores do assassinato. E um detalhe foi fundamental para os investigadores desvendarem em apenas 12 horas este crime: o cachorro que aparece nas gravações. É o vira-lata Spike, que pertence a André. Nas imagens, ele acompanha o suspeito. O cachorro também é manco, o que chamou a atenção dos policiais. Os indivíduos que transportavam os restos mortais da vítima, eles estavam acompanhados de um cachorro e logo após eles terem abandonado o corpo da vítima no local, o cachorro segue os indivíduos suspeitos, né? Na casa também foram apreendidos um tênis e roupas sujas de sangue. O material será encaminhado para a perícia. A Justiça decretou a prisão temporária dos 2 homens que estão detidos na cadeia pública de Santo André. Eles devem responder por homicídio e destruição, subtração e ocultação de cadáver. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal mandou soltar o ex-ministro José Dirceu, um operador do MDB e o ex-tesoureiro do PP.
José Dirceu vai para casa. Preso desde maio, conseguiu agora a autorização para aguardar em liberdade o julgamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça. O ex-ministro do governo Lula foi condenado a 30 anos e 9 meses de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele cumpria a pena no presídio da Papuda, no Distrito Federal. 3 ministros votaram a favor de Dirceu: Dias Toffoli, de quem partiu a ideia, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. O único contra foi Edson Fachin. Na mesma sessão, o plenário decidiu igualmente em favor do ex-tesoureiro do PP, João Cláudio Genu, também preso em maio, condenado na Operação Lava Jato por corrupção passiva e associação criminosa. E por 2 votos a 1, a turma ainda manteve a liberdade de Milton Lira, apontado como operador do MDB, e que foi preso no Rio de Janeiro por suspeitas de envolvimento com desvios no Postales, fundo de pensão dos funcionários dos Correios. O relator da Lava Jato foi voto vencido hoje no Supremo. Sem a presença do ministro Celso de Mello, Edson Fachin ficou isolado, sofreu diversas derrotas. Na sessão houve até uma discussão entre Fachin e Dias Toffoli, que inclusive já foi assessor de Dirceu. Eles debateram sobre a legalidade da soltura do ex-ministro petista, uma vez que o STF entendeu que o réu pode ser preso após a condenação em segunda instância, o que é o caso de Dirceu. Fachin já foi derrotado ao menos 13 vezes em 1 ano e meio que está à frente da relatoria da Operação Lava Jato no Supremo. A segunda turma chegou até a ser apelidada de Jardim do Éden, por ser considerada menos rigorosa do que a primeira. Em setembro, haverá alteração dos componentes desse colegiado. Entra Carmen Lúcia, que passa a presidência do STF para Dias Toffoli, que hoje é vice-presidente da Corte. E hoje também a segunda turma anulou as provas recolhidas na casa da presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, e do marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo. Os ministros entenderam que a ação foi ilegal porque senadores possuem foro privilegiado e Gleisi nem era o alvo da operação. O colegiado ainda arquivou a ação penal contra o deputado estadual do PSDB de São Paulo, Fernando Capês. Ele respondia por suposta participação na máfia da merenda. O Ministério Público vai poder recorrer dessa decisão. O relator da Lava Jato diz que é equivocado o conceito de derrota ou de vitória de magistrado integrante de colegiado. Segundo ele, juiz não tem causa. É a parte ou são terceiros interessados que têm sucesso ou insucesso no resultado de suas demandas. O procurador Carlos Fernando Lima, que investiga o esquema de corrupção na Petrobras, protestou. Ele disse que enquanto todos secam a Argentina na Copa da Rússia, a maioria da segunda turma faz 7-1 contra a Lava Jato. E ironizou que a força-tarefa não marcou nem mesmo um. Vários políticos e empresários continuam presos condenados na Lava Jato. A maioria está no Complexo Médico Penal de Pinhais, em Curitiba. Assim como o ex-presidente Lula, Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, está na sede da Polícia Federal em Curitiba. Ele foi condenado a mais de 26 anos e tenta fechar um acordo de delação premiada. Foi o ex-presidente da OAS que disse em depoimento que o triplex em Guarujá, no litoral paulista, pertencia a Lula. O petista foi condenado pelo juiz Sérgio Moro nesta ação. Antônio Palocci, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, também está detido no mesmo local, condenado a 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Na semana passada, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região homologou o acordo de delação de Palocci, fechado com a Polícia Federal. O conteúdo, no entanto, está sob sigilo. O ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, foi condenado a 6 anos por lavagem de dinheiro. Ele cumpre a pena em regime fechado no Complexo Médico Penal em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Na semana passada, a defesa do petista recorreu ao Supremo Tribunal Federal para ser transferido para Brasília e passar para o regime semiaberto. No mesmo presídio estão João Vacari Neto, outro ex-tesoureiro do PT, condenado a 24 anos de prisão por corrupção passiva, e Eduardo Cunha, do MDB. O ex-presidente da Câmara foi condenado a 14 anos e 6 meses por receber propina em troca de contratos na Petrobras e 24 anos e 10 meses por desvios na Caixa Econômica Federal. Outro preso da Lava Jato em Pinhais é Aldemir Bendini. O ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil foi condenado a 11 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele está detido há 1 ano, acusado de receber propina da Odebrecht.
O ex-diretor da área de serviços da Petrobras, Renato Duque, cumpre pena desde 2015 no local. Ele foi condenado a mais de 43 anos. Duque e o ex-deputado André Vargas são os mais antigos no complexo. Vargas cumpre pena de 14 anos de prisão. Recentemente, ele foi apontado como líder do grupo de detentos que teria regalias e de ser o principal interlocutor com agentes e a direção da unidade. No complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, está Gedel Vieira Lima, ex-ministro da Secretaria de Governo de Temer. O MDBista aguarda julgamento no caso dos 51 milhões de reais encontrados pela Polícia Federal em malas e caixas em um apartamento atribuído a ele, em Salvador. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do MDB, cumpre pena na penitenciária de Bangu. Alvo de 24 denúncias, ele já foi condenado em 5 processos, apenas que ultrapassam os 100 anos. Esta semana, Cabral e a esposa Adriana Anselmo abriram mão de bens e imóveis bloqueados pela Justiça, um montante avaliado em 14 milhões e meio de reais. Vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Não se deixe enganar. A decisão de soltar o Zé Dirceu hoje foi, sim, um chute na canela da maioria do Supremo, que votou pela prisão, possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Dias Toffoli absurdamente relatou o caso, tendo sido advogado do Dirceu, advogado do PT e advogado-geral da União de Lula. Mas no Supremo, ninguém se considera impedido de julgar alguma ação. Ele não apenas julgou, como relatou e votou, como mandou fechar o processo da merenda escolar do Fernando Capês, mesmo tendo tido, até recentemente, como seu principal assessor, o juiz Rodrigo Capês, irmão de Fernando. Agora, o Dias Toffoli está disputando com Gilmar Mendes o título de campeão mundial da cara de pau. Além de fazer isso, o Dias Toffoli disse que não tinha nada a ver com segunda instância. E o Gilmar Mendes veio com a argumentação, mas o que é que tem a ver com segunda instância? Nós apenas queremos que ele responda em liberdade aos recursos nos tribunais superiores. Ora, meus amigos, não há nenhum impedimento de que alguém responda. Ao contrário, a Constituição garante isso. Garante trânsito em julgado, ou seja, que ele possa recorrer até a última instância, mas não que esteja livre. A Constituição não fala em liberdade, ao contrário do que diz Gilmar Mendes. Quando diz isso, o Gilmar Mendes passa a impressão de que ele não é apenas arrogante, se diz o Supremo, como é também de um desrespeito com cada cidadão brasileiro assustador. Ele acha não apenas que ele é o Supremo, mas que ele é o único homem inteligente neste país. Pode até ser que seja. Eu não admito isso. Eu não admito que ele venha impor a sua inteligência sobre a minha, me considerando um burro, considerando você um idiota, e só ele é o espertinho. Ele banca o machão, vive enfrentando todo mundo e tal. Então, eu vou dar uma sugestão para ele mostrar realmente que é o único esperto, o único sabido e o único machão do Brasil. Solta o Lula amanhã, no intervalo do jogo do Brasil com a Sérvia. Vai, solta, dá um habeas corpus para ele. Convenhamos. Bom, eu volto quinta-feira, direto ao assunto. Conto com você aí. Inter. E daqui a pouco, Maria Lídia entrevista o deputado estadual Alencar Santana, do PT de São Paulo, sobre as eleições deste ano. A Justiça Federal prorrogou por 5 dias a prisão temporária de Lawrence Casagrande Lourenço, ex-secretário do governo Alckmin do PSDB. Ele é acusado de desviar 600 milhões de reais da obra do Rodoanel.
Laurence foi preso na quinta-feira passada. O prazo da temporária venceria ontem, mas a Justiça decidiu prorrogar por mais 5 dias. Na gestão Alckmin, ele comandou a Secretaria de Transportes e foi diretor-presidente da Dersa, empresa que administra as rodovias estaduais. E até ser preso, estava à frente da CESP, a Companhia Energética de São Paulo. Laurence e outras 14 pessoas são acusadas de desviar dinheiro das obras do Rodoanel Norte. 8 presos já foram soltos após o Ministério Público alegar que não tinha mais interesse na prisão deles para as investigações. A construção deste trecho do Rodoanel começou em 2013 e ainda não foi concluída. O Ministério Público Federal estima que houve um sobrepreço de mais de 600 milhões de reais nos custos da obra, que foi feita pelas empreiteiras OAS e Mendes Júnior. A defesa de Laurence nega as acusações e diz que a prisão é injusta e ilegal. Sobre o risco de uma terceira denúncia contra Temer, a defesa do presidente vai questionar a Procuradoria-Geral da República sobre a investigação comandada pelo delegado Kleiber Malta Lopes, no caso da reforma na casa da filha dele, Maria Estela Temer. As investigações começaram com o caso do decreto dos portos, que teria sido editado pelo presidente para beneficiar empresas do setor. Essa investigação foi ampliada e agora o delegado Kleiber Lopes quer saber se o dinheiro usado para a reforma da casa da filha de Temer é dinheiro da propina paga pela JBS Friboi ao Coronel Lima, amigo íntimo do presidente. Temer nega as acusações. Essas informações são da jornalista Andréa Sadi, do G1. O plenário do Supremo só deve analisar o pedido de liberdade do ex-presidente Lula em agosto, depois do recesso do Judiciário. Ontem, o relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, decidiu enviar para o Pleno o pedido da defesa de Lula. Os advogados querem que o petista aguarde em casa enquanto os recursos são julgados nas instâncias superiores. A defesa também pede que o STF suspenda a inelegibilidade de Lula. Com isso, ele poderia concorrer à presidência da República. Como foi condenado em segunda instância no TRF4, Lula está impedido de disputar o pleito com base na lei da ficha limpa. A condenação é referente ao triplex em Guarujá. Lula foi condenado nesta ação penal pelo juiz Sérgio Moro em julho do ano passado e teve a pena aumentada pelo Tribunal Regional de Porto Alegre em janeiro deste ano. Devido a este processo, o ex-presidente já cumpre a pena imposta pelos desembargadores de 12 anos e 1 mês de prisão na sede da Polícia Federal em Curitiba. Ele foi preso no dia 7 de abril. O julgamento do pedido de liberdade de Lula seria hoje, na segunda turma do STF. No entanto, o ministro Edson Fachin suspendeu após o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, negar um recurso da defesa do ex-presidente. Os advogados recorreram da decisão. Argumentaram que a manutenção da prisão desrespeita a Constituição. Ontem à noite, o relator da Lava Jato decidiu mandar o caso para análise do Pleno, formado por 11 ministros, e deu prazo de 15 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar. Com isto, o julgamento do caso só deve ocorrer em agosto, depois do recesso do Judiciário. Quem define a pauta de votação é a presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia. A defesa de Lula e o PT tem pressa. O partido teme que a decisão do Supremo só saia depois do fim da data limite de registro das candidaturas, que é no dia 15 de agosto. O ex-presidente lidera todas as pesquisas de intenção de voto para a presidência da República. Oficialmente, o PT diz que não tem plano B, caso o STF barre a pretensão do petista. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala das decisões da segunda turma do Supremo. Às vésperas do início das férias do meio do ano, a segunda turma do Supremo anulou provas contra um petista, suspendeu uma ação penal contra um tucano, manteve solto um lobista ligado ao MDB e consolidou sua política de celas abertas, libertando 2 condenados em segunda instância. O grão-petista José Dirceu e o ex-tesoureiro do PP, João Cláudio Genu. Muita gente vem chamando a atenção do Supremo, mas os alertas têm se revelado insuficientes.
Quanto mais se critica a Suprema Corte, mais desmoralizada ela se empenha em ficar. A instância máxima do Judiciário revela-se incapaz de resistir aos seus impulsos autodestrutivos. Isolado, Edson Fachin, o relator da Lava Jato, empurrou o julgamento do recurso sobre a libertação de Lula para agosto, transferindo a decisão para o plenário do Supremo. Fachin pressentiu que, na segunda turma, levaria uma sova. Esse ambiente de guerrilha pulveriza a supremacia da Corte, desmoraliza o esforço anticorrupção e aproxima as togas do que há de pior no Legislativo e no Executivo. A diferença é que os outros poderes foram arrastados para o lodo pela Lava Jato. O Poder Judiciário toma o caminho do brejo por conta própria. Boa noite. Há 80 anos chegava às bancas de revistas nos Estados Unidos a primeira edição de Superman, história em quadrinhos do personagem que virou símbolo da cultura pop em todo o mundo. Aqui no Brasil, o Super-Homem apareceu poucos meses depois nas páginas da Gazetinha, o suplemento do jornal A Gazeta, numa iniciativa de Casper Libero, o proprietário do jornal. Up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. O cara com superpoderes veio de outro planeta para salvar a Terra. Aqui era um tímido jornalista, Clark Kent, que amava a colega Lois Lane. Parava tudo para salvar inocentes, vestia a roupa com as cores da bandeira dos Estados Unidos e voava. Fez sucesso nos quadrinhos, no rádio, na televisão, no cinema. Who are you? A friend. Mas você sabia que tem muito de autobiográfico nos detalhes? Os criadores, por exemplo, eram tímidos como Clark Kent. Lois era o nome de uma paixão antiga de um deles. Nos anos de 1940, o super-homem que saltava grandes distâncias passou a voar, porque era mais simples para o estúdio fazer animação, poder que depois ele também ganhou nos quadrinhos. Herói dos heróis, inaugurou a fase dos personagens com poderes sobre-humanos. Ele foi o primeiro herói que fez essa conexão do divino com o humano, por isso que ele é um fenômeno até hoje, e por isso que para mim ele é o pai dos super-heróis. A pessoa pode nunca ter visto um filme ou lido alguma coisa do Superman, ela conhece o símbolo. Ele se tornou um monumento, por assim dizer. Só mesmo com superpoderes para fazer 80 anos com um corpinho desse, cheio de músculos, bem jovem. Essa trajetória de sucesso do super-homem tem um início de fracasso, é difícil de acreditar. Mas ele foi criado inicialmente para ser um vilão careca. Aí não deu certo, os autores repaginaram, ele virou um herói, mesmo assim foi rejeitado várias vezes. E demorou 5 anos para finalmente ele virar gibi e ser publicado nos Estados Unidos em junho de 1938. Aqui no Brasil ele chegou 6 meses depois, o que para os padrões da época era um tempo bem curto. Foi no dia 17 de dezembro de 1938, na edição de número 445 da Gazetinha, um suplemento do jornal A Gazeta, no esforço do próprio Casper Libero. Ela publicou um prazo muito curto após a publicação nos Estados Unidos, e é um grande mérito isso, né? É uma grande conquista. E o que não é um superpoder, hein? A edição original, que lá em junho de 1938 custava 10 centavos de dólar, anos atrás foi leiloada por mais de 3 milhões de dólares. O pesquisador de história em quadrinhos explica que o sucesso do super-homem como o ícone da cultura pop já foi muito estudado e tem a ver com o momento político e econômico dos Estados Unidos na época do lançamento, pós a Grande Depressão, com a quebra da Bolsa de Valores em 1929. Tem a ver também com ter sido o primeiro herói com poderes sobre-humanos e ainda com a simbologia, vista por muitos, de elementos da história do Homem de Aço com a de Moisés. Os autores, Jerry Siegel e Joe Shuster, eram judeus. Alguns enxergam no Super-Homem, naquela cena em que ele é enviado de Krypton e um casal resgata, né, encontra ele no meio da zona rural da cidade onde eles moram, algo semelhante com Moisés. Ele também é um órfão, que ele é encontrado e vai redimir o seu povo, vai resgatar o seu povo, né? E agora vamos à Copa do Mundo com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Os Los Hermanos festejaram muito. No grupo D, a Argentina garantiu a vaga para as oitavas de final de maneira dramática. O gol da classificação saiu nos minutos finais, comemoração só no final. Pois é, Estela, foi mais um daqueles jogos para entrar para a história das Copas, pela dramaticidade,
num roteiro de sofrimento e, ao mesmo tempo, esperança. 2-1 para os argentinos sobre os nigerianos, com um gol na Bacia das Almas, como costumamos dizer. Vamos acompanhar. A partida entre Nigéria e Argentina aconteceu em São Petersburgo e aos 14 minutos Messi fez 1-0 para a Argentina. Ele domina com a esquerda e bate com a perna direita, um belo gol do argentino. Aí o experiente Mascherano fez uma bobagem daquelas. Ele agarrou o Balogun e foi pênalti para a Nigéria. Moses cobrou e empatou 1-1. E aí, aos 42 minutos, o Rojo acertou um belo chute de primeira no cruzamento que partiu do mercado da direita. Final, Argentina classificada 2, Nigéria 1. A gente viu ali no detalhe a comemoração do Maradona, agora a gente revê o gol marcado pelo Rojo, o gol que garantiu a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo. O sofrimento dos argentinos, até o Maradona passou mal. Passou mal, teve que ser apoiado, socorrido, colocado numa sala, porque realmente... Mas foi um jogo para mexer com o coração, não só de argentinos, para quem gosta do bom futebol. E uma lição de como é jogar com raça, né? Impressionante, eles não desistiram até o último minuto, impressionante. Com determinação, com muita garra, como é comum ao argentino. O argentino tem muito dessa coisa, esse drama, o tango, mas ao mesmo tempo essa raça e o apoio da torcida foi dramática, mas foi justa a classificação da Argentina, que vive um momento muito conturbado dentro do grupo, o técnico é contestado, jogadores palpitam na escalação, mas a Argentina segue e agora pega a França. E agora vai pegar a França. É isso aí. Jogaço também. O primeiro lugar do grupo D ficou com a Croácia, que derrotou a Islândia e manteve 100% de aproveitamento na Copa também. E olha que os croatas nem foram para campo com os titulares. Apenas 2 titulares jogaram contra os islandeses. E na próxima fase, a Croácia enfrenta a Dinamarca. Vamos acompanhar os gols. Em Rostov, a Islândia enfrentou a Croácia e a primeira etapa ficou no 0-0, né? Aí, no segundo tempo, surgiram os gols. O primeiro gol aí do Badeli, né, que fez 1-0, aí de pênalti o Sigurdsson empatou o jogo, só que no finalzinho o Perisic marcou o gol da vitória croata, 2-1, 100% de aproveitamento tem a Croácia e a Islândia, que fez uma bela Eurocopa, vai embora mais cedo. Uma curiosidade, na hora do gol da Croácia, o segundo, os argentinos comemoraram. Sem dúvida, porque se a Islândia fizesse um gol, exatamente, a Argentina estaria eliminada mesmo vencendo a Nigéria. Por isso a comemoração. E agora vamos falar do Brasil, né? Pelo grupo Ainda C. não. Vamos falar de França e Dinamarca ainda, é verdade. O grupo C, França e Dinamarca não saíram do 0-0, mas estão classificadas para as oitavas de final na Rússia. Já o Peru e a Austrália ficaram fora. Os peruanos se despediram do Mundial, que não participavam desde 1982, com vitória sobre a Austrália por 2-0. Guerreiro marcou o primeiro gol no Mundial. E foi com vaias que Dinamarca e França terminaram o primeiro placar em 0-0 na Copa do Mundo. Mas o resultado garantiu a França na liderança do grupo. Avançando juntas, França e Dinamarca jogaram em Moscou. Aos 15 minutos, a França reclamou pênalti de Damsgaard em Lucas Hernandes. Mas o juiz foi informado de que não houve falta e seguiu o lance. Até os 32 minutos, poucas tentativas de gol, até que Dembélé arriscou e assustou os dinamarqueses. Mas ficou nisso, Dinamarca 0, França 0. Em busca da vitória para manter as chances de classificação, a Austrália enfrentou o Peru em Sochi, mas sofreu um duro golpe aos 17 minutos. Carrilho aproveitou o cruzamento de Guerreiro e de primeira fez 1-0 o Peru. Do outro lado, na base da raça, Rodík quase empatou o jogo, mas o goleiro Galese apareceu para salvar na hora. Na volta do intervalo, logo aos 4 minutos, Guerreiro girou dentro da área e acertou o canto. Peru 2-0. A Austrália ainda persistiu, tentou, mas foi só. As duas seleções estão fora da Copa. Pois é, agora vamos falar de Brasil, né? Ansiosa, né? É isso aí. Amanhã tem definição no grupo E contra a Sérvia em Moscou e os brasileiros estão nervosos com essa partida, né, Celso? Ainda assim, é bom lembrar que um empate é o suficiente para a seleção garantir vaga nas oitavas de final. E a equipe de Tite terá Miranda como capitão desta vez. A equipe
treinou hoje no local onde enfrentará os sérvios. Hoje, no estádio Spartak, Tite tratou de ajustar os últimos detalhes para o duelo com a Sérvia. O empate dá a classificação e a vitória garante o Brasil na primeira posição do Grupo E, sem depender de outro resultado. Atenções redobradas para Casemiro, Felipe Coutinho e Neymar, que estão pendurados. Questionado sobre o choro do camisa 10 no fim do jogo com a Costa Rica, Tite tratou de lembrar como foi sua estreia no comando da seleção. Tite chorou. Quando eu liguei para minha esposa, eu chorei. Chorei de alegria, chorei de satisfação. Chorei porque é a nossa característica emocional. Eu chorei de prazer, de orgulho, de no momento de tanta pressão que nós estávamos, a gente conseguir fazer um grande jogo. O treinador também falou sobre as condições físicas do atacante. O Neymar só está nesse estágio de recuperação porque ele é um jogador bem dotado fisicamente, fora dos padrões normais. Precisa ainda de um estágio, talvez mais um jogo, ele esteja na sua plenitude de condições físicas e técnicas. E aproveitou para dar uma alfinetada em Fábio Capello, que disse que Neymar tem simulado faltas. Capello, para ti, ó. De técnico para técnico. Foi pênalti, tá? Foi pênalti. Com o Neymar, os titulares do Brasil serão os mesmos que começaram o jogo diante da Costa Rica. Você acha que o Tite deve entrar nessa provocação? Até porque, para mim, não foi pênalti. O que precisa é, na verdade, parar o chororô. O Neymar também não tem que reclamar com a arbitragem, que ele está pendurado, ele e o Felipe Coutinho. E se eles receberem cartões amarelos contra a Sérvia e o Brasil passar, não poderá jogar. Exatamente. Muito obrigada, Boa noite. Boa noite. Espero que amanhã vamos falar da vitória do Brasil. Que assim seja. Com você, Gamberini. Escolas de São Paulo estão aproveitando essa onda da Copa do Mundo para enriquecer as atividades curriculares. Tudo vale nota. Até o Neymar apareceu nessa mistura de esporte, cultura e geografia. A distância entre o Brasil e a Rússia é de quase 12 mil quilômetros. Mas qual será a outra curiosidade que o Enzo decorou sobre a sede da Copa do Mundo? A Rússia tem 17 milhões de quilômetros, que é o dobro do Brasil, mas um pouquinho. A tecnologia é a aliada dos alunos deste colégio particular na zona oeste de São Paulo. Além da geografia dos países participantes, os pequenos podem viajar pelos estádios por meio de um programa via satélite. E com os óculos de realidade aumentada, dão até uma passadinha por Moscou sem sair da sala. A gente consegue sentir que a gente está lá, ver as coisas principais, tudo, então é muito divertido. Não é todo dia que a gente vai poder ter uma experiência dessas, então é bom que a tecnologia consiga fazer isso pela gente. Faz parte do estudo, compõe as leituras, compõe a lição, faz parte do que eles têm que fazer, é brincadeira séria. O Jornal da Gazeta veio até Moscou, na Rússia, para uma entrevista exclusiva com o nosso maior craque nessa Copa, Neymar. Foi uma entrevista muito difícil de se conseguir, mas no final das contas, ele topou. É claro que é uma grande brincadeira, a gente está aqui em São Paulo mesmo, mas eu tô sim diante do Neymar, não o jogador, mas o Neymar de 6 anos, aluno dessa escola de São Paulo. Este Neymar é boliviano e está na primeira série. O menino nem liga muito de ter esse nome tão famoso. O que seus amiguinhos falam? Neymar, também, mas não é que nem fala Godinho assim. E você está torcendo para o Brasil? O pátio da escola foi todo decorado. Tem a Rússia anfitriã com a sua matriosca, homenagens à Inglaterra, colagens sobre o México e até símbolos da Itália, que não está na Copa, mas está neste trabalho. Coliseu, a torre de pizza e as fontes. A pizza e o macarrão. Claro que tem espaço para o Brasil. Aliás, os mais velhos do 9º ano vão até discutir temas sociais fora da escola. Tudo valendo nota. Eles vão falar sobre tipos de violência e como intervenção eles vão fazer uma campanha publicitária. Essa Copa do Mundo vai mesmo muito além de futebol.
O vice-presidente americano Mike Pence se reuniu hoje em Brasília com o presidente Temer. A crise na Venezuela e as crianças brasileiras enjauladas na fronteira dos Estados Unidos devem ser os principais assuntos. Do aeroporto de Brasília, a comitiva americana foi para o Palácio do Planalto para o primeiro encontro com integrantes do governo federal. Temer pediu a torcida dos Estados Unidos pelo Brasil na Copa, enquanto o vice-presidente americano afirmou que seu país está com o Brasil nos esforços para restaurar a democracia na Venezuela. Os americanos são os principais críticos ao governo de Maduro. Milhares de venezuelanos vêm para o Brasil para escapar da crise econômica, social e política. As ações brasileiras para a recepção e acolhimento dessa população venezuelana foram elogiadas por Pence. Amanhã, ele visita uma casa de acolhimento em Manaus, que recebe venezuelanos. A crise migratória dos Estados Unidos também vai ser debatida. O governo brasileiro vai cobrar o tratamento dado às crianças que foram separadas dos pais e enjauladas pelo governo Trump. Na semana passada, o governo americano divulgou que havia 49 crianças brasileiras em abrigos. O Ministério das Relações Exteriores espera que nos próximos dias algumas crianças sejam liberadas. Mike Pence confirmou que o governo Trump ordenou a interrupção da política de tolerância zero com a imigração, que indicia criminalmente qualquer pessoa que cruzar a fronteira dos Estados Unidos ilegalmente. A Casa Branca declarou que essa é uma solução temporária, que se deve à absoluta falta de recursos do Estado para processar e abrigar todos os imigrantes. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu hoje que a proibição do presidente americano Donald Trump da entrada no país de cidadãos de 5 países muçulmanos é válida e deve ser mantida. Logo depois de assumir o cargo em janeiro de 2017, Trump impôs uma proibição de entrada de pessoas vindas do Irã, Síria, Iêmen, Somália e Líbia. A decisão também baniu a entrada de refugiados sírios por prazo indefinido. Vamos agora ao comentário de política internacional, com João Batista Natali. Qualquer governante autoritário e vaidoso tem dificuldade para lidar com aquilo que possa contrariá-lo. E é o caso de Donald Trump. Ele levantou hoje bem cedinho e disparou tweets em que amaldiçoava o destino por causa da entortada que ele levou na véspera. Vamos recapitular. Os Estados Unidos decretaram uma sobretaxa para a importação de aço de alguns países, como o Brasil e a União Europeia. Em resposta, os europeus adotaram uma sobretaxa para a importação de produtos americanos emblemáticos, entre eles as motocicletas Harley Davidson. Se não tivéssemos no mundo globalizado, a diretoria da Harley colocaria o rabo entre as pernas e começaria a chorar, porque a sobretaxa poderia encarecer em $2.000 cada motocicleta vendida na Europa. Mas a fábrica é pragmática e anunciou que vai transferir parte da sua produção para a Tailândia, e assim ela vai escapar da sobretaxa dos europeus. Trump acredita que o protecionismo serve para manter os empregos dos americanos. Mentira. Pois ao transferir parte da produção para a Ásia, a Harley Davidson leva junto esses mesmos empregos e deixará milhares de americanos desempregados. E por simples curiosidade, a empresa foi fundada em 1903 e fabrica 241 mil motocicletas por ano. Ela teve no ano passado um lucro líquido de $522 milhões. Mas o dia não foi inteiramente trágico para Donald Trump. No final da manhã, a Corte Suprema considerou constitucional o decreto que vetava o ingresso de cidadãos de 5 países muçulmanos, como o Irã e a Síria. O decreto de Trump estava na gaveta desde o começo do ano passado. Antes de chegar à Corte Suprema, ele foi considerado ilegal por tribunais de instâncias inferiores. E o que mudou? O que mudou foi a instrumentalização de Trump em favor do pensamento conservador. Ele nomeou um ministro muito reacionário ao Supremo e com isso conseguiu hoje uma votação apertada, por 6 votos a 5. A partir de agora está aberta a temporada para o retrocesso dos direitos civis. É assim que o mundo gira. Boa noite. E apesar do inverno ter começado há quase uma semana, hoje foi mais um dia bem quente aqui na cidade de São Paulo, hein? Isso mesmo, Gamberini. E os meteorologistas calculam que as temperaturas nesse início de inverno aqui na capital estão cerca de 6 graus acima da média para o período. Vamos ver se esse calor continua na previsão com Tássia Sena.
A massa de ar quente e seco que está sobre as regiões Sudeste e Centro-Oeste continua forte nesta quarta-feira. Daí, qualquer frente fria que se aproxima está sendo desviada para alto mar, na costa do sul do país. Por lá, aliás, o frio continua e a geada que veio hoje de manhã em algumas cidades do Rio Grande do Sul pode se repetir amanhã cedinho, porque o ar polar permanece atuando na região sul. Nas demais áreas do país, tempo firme com bastante sol. Destaque para a nebulosidade que aumenta em toda a costa entre o Sudeste e o Nordeste, com previsão de chuva do litoral sul da Bahia ao litoral do Ceará. Vamos às temperaturas em algumas capitais. Em Fortaleza, a chuva deve cair no fim da tarde, mas o calorão continua. Máxima de 31 graus. Onde deve chover mais forte amanhã é em Boa Vista, com previsão de trovoadas, máxima de 29. Tempo seco em Porto Velho e termômetros bem típicos de verão, chegando aos 34. Já em Florianópolis, o dia amanhece frio, mas esquenta com o passar das horas, mínima de 15 e máxima de 22. Aqui no estado de São Paulo, a instabilidade lá do sul do país começa a influenciar o clima no extremo sul paulista. Nas cidades mais ao oeste, o tempo ainda não muda. Sol forte e poucas nuvens no céu. Máximas de 31 graus em Araçatuba e de 28 em Marília. Para o norte paulista também não há previsão de chuva. Amanhã, os termômetros sobem até os 29 graus em Bauru e também em São Carlos. Já no leste do estado, a chuva pode vir a qualquer hora do dia no Vale do Ribeira e no litoral sul. O aumento da nebulosidade na Baixada Santista diminui as temperaturas, mas ainda não chove. Máxima de 25 em Santos. Na região metropolitana, a quarta-feira deve ser mais um dia ensolarado e quente. Aqui na capital, os dias continuam bonitos, com céu azul e poucas nuvens. Amanhã, mínima de 14 e máxima de 26. Na quinta, temperaturas entre 15 e 25. E na sexta-feira, os termômetros oscilam entre 14 e 25 graus. O Tribunal de Contas da União decidiu encaminhar hoje uma representação à Procuradoria-Geral da República para que ela analise se é constitucional a edição feita pelo presidente Michel Temer em 2017 do Decreto dos Portos, que prorroga por até 70 anos os contratos de arrendamento. Antes, a prorrogação era de até 50 anos. Não cabe ao TCU investigar ou julgar suspeitas, mas dependendo do entendimento da Procuradoria, ela pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade e no Supremo Tribunal Federal, o que complicaria a situação do presidente. O Decreto dos Portos é o ponto central de uma investigação que avalia se Temer e outros MDBistas receberam propina em troca de benefícios a empresas portuárias de Santos, como por exemplo a Rodrimar. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto das decisões judiciais do STF sobre os objetivos políticos do PT. Entrevisto o deputado estadual do PT, Alencar Santana, que está em sua segunda legislatura, já foi vereador e secretário municipal de governo em Guarulhos e também já foi líder da bancada petista na Assembleia Legislativa de São Paulo por 2 ocasiões. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. Bom, deputado, as decisões da Justiça, principalmente do Supremo Tribunal Federal, têm atingido em cheio os interesses do PT. Nós tivemos na semana passada, quando o ministro Fachin encaminhou para... Primeiro, arquivou um recurso do presidente Lula que ele pedia para aguardar em liberdade a finalização do processo dele. Depois, a defesa recorreu e Fachin enviou para o plenário a tomada de decisão sobre o novo recurso apresentado. Bom, houve discordância na própria defesa, se era isso mesmo, se não era. Eu quero ouvir a sua opinião e dos seus pares. O que vocês no PT consideram mais oportuno, mais conveniente para os interesses políticos do partido e do próprio presidente Lula? Que ele
aguarde em prisão domiciliar a finalização do processo ou que ele corra o risco de poder continuar na cadeia se o recurso para ficar em liberdade for negado? Boa noite. O que nós queremos, Maria Lídia, é que o STF coloque as coisas no lugar, no seu devido lugar. A justiça verdadeira e correta, como diz a Constituição, seja feita. Entendemos que o presidente Lula está preso indevidamente, de forma ilegal, de forma equivocada, de um processo que tem inúmeros vícios. Um exemplo claro é essa decisão do Fachin. Ia julgar um recurso, e praticamente na véspera, esse recurso é retirado da pauta. Qual o objetivo dessa manobra judicial? É uma prerrogativa do ministro, né? Sim, mas podia então não ter colocado. Sim, mas é a prerrogativa dele e ele tomou a decisão. Então, ele colocou, tomou a decisão de pôr e na véspera ele tomou a decisão de tirar. Então a gente entende que isso, no presidente Lula, no processo, várias coisas estranhas ou diferentes aconteceram desde o início. O que a gente deseja não é simplesmente o interesse do PT. Nós estamos preocupados com o interesse do país, da sociedade brasileira, de ter o direito de votar, escolher quem ela quer para presidente. E nós defendemos o presidente Lula porque ele representa não só tudo que ele fez, mas ele representa o que ele pode fazer. Bom, agora hoje, lá no Supremo Tribunal, houve aí uma surpresa muito grande quando, na segunda turma, decisões foram bem benéficas para lideranças importantes do PT. No caso, principalmente, José Dirceu poder aguardar em liberdade o prosseguimento dos processos dele. A mesma coisa acontecendo em relação à decisão que foi tomada com Gleisi Hoffmann. Ela foi considerada inocente por falta de provas, ali nessa mesma turma. E também a turma que considerou inválidas o material que foi apreendido e considerado como prova do marido de Gleisi, o ex-ministro Paulo Bernardo. Agora, é interessante, né? O tribunal, a segunda turma, toma medidas que são favoráveis aos interesses políticos, inclusive, do Partido dos Trabalhadores, da mesma forma que, nessa turma, é tomada decisão que não é favorável ao ex-presidente da República, Lula, que continua preso. Que análise que vocês fazem, né? Quando é favorável, vocês aplaudem, e quando não é favorável, vocês acham que é inválido? Primeiro que o caso do Fachin, ele está na segunda turma, mas ele não levou para a turma, ele retirou da turma, mesmo depois de ter colocado inicialmente. Mas ele era o relator, né? Sim, o relator, mas ele, portanto, ele colocou a julgamento e a véspera, praticamente, ele retirou. Uma decisão isolada, uma decisão pessoal que ele cabe do ponto de vista prerrogativa do ponto de vista da prerrogativa que ele tem. Entendemos que também, no caso da nossa presidenta, não tinha prova alguma, tanto que o próprio tribunal assim considerou, que é mais. E tinha tomado decisões anteriores favoráveis a outros líderes políticos de outros partidos. Podemos ter divergência. Em relação à soltura do Zé Dirceu, eu acho que o STF, com a função que lhe cabe, tem que, de fato, volta a reafirmar, colocar as coisas no devido lugar. E a Constituição é expressa. Não pode ter prisão antes do trânsito em julgado. O plenário decidiu de uma maneira, a segunda turma, que tem uma visão garantista, está, de uma certa maneira, tem um entendimento divergente e garantiu a liberdade para que ele possa responder. Mas a minha pergunta não foi essa, a pergunta foi outra, né? Que nessa mesma turma há decisões que são favoráveis e decisões que são desfavoráveis. Aquilo que o PT espera, acredita e mesmo acredita em termos de conveniência política para o partido. Como que vocês analisam isso? Aceitando como legítima e legal, seja qual for a decisão? Nós vamos contestar aquilo que o direito nos permitir, nós vamos fazer. Sim. Aquilo que a gente houver discordância, nós vamos contestar. Ok. Os advogados estão usando os instrumentos legais para isso. Outra prerrogativa, como a utilização do recurso, okay. que infelizmente foi negado o seu julgamento à véspera. Estamos usando todos os recursos possíveis. Aquilo que a gente tiver divergência, nós vamos contestar. Aquilo que for nos favorável, que a outra parte tiver divergência, ela que usa o instrumento legal. E vamos aguardar o parecer da Procuradoria-Geral da República sobre esse recurso, último recurso, da mesma forma que vamos aguardar o julgamento em plenário. Nós não queremos favor.
Nós não queremos nenhuma benesse. E nem comporta. Nós queremos julgamento justo, adequado, correto, conforme a nossa legislação, conforme os princípios de direito, conforme diz a Constituição. Deputado. Nós não queremos o instrumento jurídico para perseguição política. Um outro assunto que traz uma apreensão, conforme já alguns petistas me disseram. Foi homologada a delação premiada de Palocci. Palocci já se desligou do PT, teve uma história no PT, mas já se desligou do PT. Vocês estão apreensivos? Não. O deputado está apreensivo? Não. Porque o próprio Palocci disse que se arrependia por não ter dito tudo o que ele sabia da época em que Lula era presidente nos tempos do mensalão. Se ele já falou isso, não está contida aí, não digo uma ameaça, mas já revelado que ele tem o que dizer e que possa ser contraproducente para a situação de Lula, principalmente? Nós não temos medo da verdade. O que nós temos, nós somos contra é a mentira e da forma como ela pode ser dita, da forma como está sendo trabalhada. Na verdade, nós não temos receio algum. E digo, se o Palocci tivesse algo a revelar que fosse comprometedor, com certeza já estaria estampado em todos os jornais. Então, se ele tiver que fazer uma delação, que ele faça. Está homologado, agora vai fazer, né? Que faça, que diga o que tem que disser, mas que prove. Que não pode ser o dito dele ser a verdade absoluta, sem qualquer prova material, sem qualquer prova fática. Isso que nós desejamos. Bom, a última questão é sobre o Suplicy, que é o candidato, será o candidato ao Senado pelo PT, que está em primeiro lugar nas pesquisas que já foram feitas. E, de repente, surge o nome do Datena, uma pessoa que é muito conhecida, tem visibilidade e que também, mesmo sem ser candidato, já aparece bem colocado nas pesquisas. Datena entrando na corrida para o Senado é uma ameaça séria para Suplicy? Olha, se o povo mantiver sua sabedoria na decisão política, eu creio que Suplicy ganhará essa eleição. Né? Não basta o novo pelo novo, não basta o novo, independente da idade, pelo simples novo. São Paulo experimentou um novo aqui, que foi o Dória, que foi um desastre. Suplicy tem experiência, tem acúmulo político e tenho certeza que está preparado novamente para ser o senador representando o nosso estado. E terminou o nosso tempo. Muito obrigada, deputado. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Estar aqui. Boa noite. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Próximo domingo, 11 da noite, em Hora do Voto, Maria Lídia entrevista o pré-candidato à presidência da República pelo PRB, Flávio Rocha.